Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde, o programa mais inteligente, mais animado. Olha que beleza, o nosso programa hoje está maravilhoso, porque você sabe, atenção, você sabe, esse programa é especial porque só vem gente especial e todo mundo, você sabe, você tem que saber uma coisa, hein? Você sabe que tem 2 critérios para participar do programa. É? Primeiro, que seja inteligente, por isso vocês estão aqui. Então, segundo, que seja bonito. É proibido entrar gente feia no programa, por isso aqui, ó, proibido. Por isso, olha aqui, só tem o melhor do melhor aqui, ó. Pode ver, só tem o melhor do melhor aqui, ó. Por isso a gente deixou o Juliano de fora. Mentira. Doutor Juliano. Olha, vou apresentar pra vocês, atenção, quem tá com a gente aqui, a Ale Duarte. Obrigado de estar com a gente. A Ale Duarte é psicopedagoga, cantora católica e é esposa do doutor Juliano. Eu tô falando do doutor Juliano, mas ele tá ali, ó. E ela, agradeço. Olha o presente que eu estou ganhando. Trouxe o presentinho. Olha que bonito. Esse calendário que vocês trouxeram de uma viagem que vocês fizeram. De Nova York. Nova York, cara. Chique. A gente vai pra ali, o máximo que a gente vai. Não esquecemos do Padre Juarez lá. Parecida. Não esquecemos da missa e não esquecemos do Padre Juarez. Nossa Senhora de Lourdes, olha que Nossa interessante. Senhora de Lourdes, Olha, interessante. Na paróquia. Muito bom. Olha, gente. E esse aqui, olha o que eu ganhei, atenção. E doutora Jerusa e doutor do escritório, Juliano. né? Do escritório. isso. Duarte. Olha que ganhei, atenção. Olha que beleza. Caiu uma... Churrasco. Tô achando que tem interesse nesse presente. Ele fala, interesse por trás. Vou te falar uma coisa pra você. Você sabe que o pessoal fala que a gente não pode dar faca de presente, não, que corta a amizade, viu? Olha lá. Ixi. Mandar benzer essa faca. Vamos abençoar, padre, por favor. Obrigado, viu? Obrigado. Doutor Juliano vai estar logo com a gente aqui. Doutora Beatriz Fontinelli, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. Olha, a doutora Beatriz é a Master em Harmonização Facial. Olha, ó. Quer saber de harmonização facial? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem feito as pessoas mais lindas aí, ó. Obrigado, viu? Tá aqui. Eu que agradeço. Obrigado, viu? E a doutora Janine Capobianco. Olha aqui, ó. Capobianco. Isso. Olha, oncologista geriatra. Obrigado por estar aqui, viu? Que Prazer. interessante, olha, interessante, viu? Oncologista e geriatra. Focada no idoso. No idoso. Que é o principal paciente que tem câncer hoje em dia, né? Olha, geralmente a pessoa fala, quando a gente envelhecer, com certeza a gente vai desenvolver um câncer. Quando a gente vai velho. Infelizmente. A incidência é muito maior acima de 65 anos. É? Nossa Senhora. E desenvolver, eu penso que já tava ruim demais ficar velho, então tem mais. Infelizmente. Olha que coisa, né? Obrigado por aqui, viu? Muito prazer obrigado. estar aqui. Obrigado mesmo, viu? E o nosso queridíssimo Daniel Bratan, doutor Daniel, obrigado, doutor Daniel, padre. nutrólogo, é uma referência na nutrologia, o grande endocrinologista que está com a gente. Obrigado. Obrigado eu, padre. Tem um monte de coisa. Eu sei que vocês têm um monte de afazeres, mas eu fico meio emocionado quando eu vejo que vocês dispõem do tempo de vocês para estar aqui, para ajudar tantas e tantas. São milhões de pessoas que estão agora acompanhando a gente. Então, você imagina quantas pessoas vocês ajudam com aquilo que vocês... Eu encontro muita gente que fala, padre, eu estou viciado no programa da tarde, no Bendita Hora, porque ali tem um monte de informação que eu não consigo em outro lugar. Então, obrigado. E vamos ser sinceros, internet não se tem informação confiável, né? Sim. Exatamente. Não dá pra... Tá bom? E você participa com a gente, mandando a sua pergunta, a sua participação, a sua opinião também pelo YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Você pode mandar ali e a gente vai ler aqui a sua participação com a gente. Vamos começar com o pensamento do dia. Muito bem, na tela, nosso pensamento do dia. E quando você acha que não podia piorar, as férias acabam. É verdade. É verdade. Esse é pra Não você. pode, Acho que é pra ele. não Tô pode piorar. sentindo Acabou uma as férias. indireta. Vocês fizeram férias no final? Já fizeram? Um pouquinho. Pouquinho, né? Nada, Tirei, né? não, tirei. É. Eu saí. Você que é workaholic, né? Workaholic, né? Esse ano eu parei de dia 21 até o dia 7. Ah, que bom. Mais ou menos, meio que é trefe, Mas esse ano eu vou parar uma semana antes agora. Isso mesmo. Começar- E você fez férias? Tirei uns diazinhos agora recentemente, a gente foi pro Ouro Preto, curtiu um pouquinho. Que Ouro Preto, muito bom mesmo. O descanso é merecido, né? Verdade. A gente que cuida de pessoas, a gente precisa descansar. Precisa descansar, Ele é necessário, né? Vamos começar, gente. Vamos começar aqui, ó. Tem muita coisa pra gente conversar. Vamos lá, primeira notícia. Saúde, o desafio e a importância de definir prioridades.
Essa vida agitada, procuramos estar atento a tudo. Ser bons em tudo o que fazemos, mas é saúde. Como escolhemos as coisas que são verdadeiramente prioridades para nós. Muito bem. Fala, doutor Daniel. Exatamente essa palavra, prioridade. Prioridade, né, doutor? A gente não é ensinado a dar prioridade para a saúde. A gente só lembra dela quando tá perdendo. Quando tá Tanto é que a gente procura médico e procura só por causa do remédio, nunca para prevenção. Exatamente. Inclusive, até na faculdade a gente é treinado para tratar doença, não promover saúde. Engraçado. A gente passa maior tempo pensando, e não tá errado, né? Tratar doenças, mas a prevenção também faz parte. E aí a nossa cultura é, né, no Brasil pelo menos, a gente buscar ajuda quando alguma coisa dá errado. E é o errado. Na verdade, a gente tem que prevenir para muito pouco dar errado e a gente tem que muito pouco recorrer ao sistema de saúde, ao médico, enfim. E aí vai do que é prioridade. O que é prioridade para mim? A Aí vida da gente. Exato. Ah, não tenho tempo. Se a gente pegar o iPhone, tem essa ferramenta. Quanto tempo a gente ficou na rede social? É Eu verdade. fiquei 30 minutos. Hoje tem aulas de bicicleta que você faz na sua casa em 15, 20 minutos. E vai perder 200, 250 calorias. Não dá pra fazer 15 minutos de uma aula ao invés de ficar no celular? Fica lá, ó, só Verdade. tac pra cima. Ah, não posso alugar bicicleta. Não dá pra subir a escada do prédio? 15 minutos? Porque tem essas desculpas, né? Tem. Ah, eu não tenho academia. Ah, eu não tenho isso, né? Dá tudo pra gente fazer. Dá pra fazer tudo adaptado. É. A pandemia foi um ensinamento. Foi, A gente teve que adaptar verdade. na pandemia e depois a gente esqueceu. O ser humano esquece muito rápido, né? Então, assim, hoje falta o quê? Prioridade. A palavra é exatamente essa. As pessoas não têm essa prioridade. Doutor, e essa coisa também do estilo de vida, mas também da alimentação que a gente tem também, que é uma escolha que a gente escolha. faz. É uma escolha, né? É uma escolha. Ninguém tá colocando goela abaixo pra gente comer. Hoje a gente tem muito mais facilidades, isso é verdade. Tem os aplicativos que a gente pede, a comida chega em casa. Isso vai acabar com o mundo, já falei. Pode a gente pedir qualquer coisa, mas também tem uma opção saudável. Tem, Né? tem. E aí entra naquela perguntinha, o que é prioridade para mim? Ah, mas eu gosto, eu quero, é tão saboroso. Mas isso vai me gerar o quê? Acho que a pergunta número 2 é o que isso vai me causar? Vai me trazer saúde, benefício, bem-estar? Ou isso vai me inflamar mais, eu vou ganhar peso, vai trazer alguma consequência para minha saúde? Vamos pesar isso aqui? Porque hoje, né, falar, não faço exercício, eu vou pensar nisso depois. Tem um vídeo que fizeram recentemente, é uma tela cortada, aí tem um idoso acordando cedo, levantando da cama sozinho, aí mostra o outro precisando de ajuda. Se trocando. A mesma idade, gente. A mesma idade. E, na verdade, eu acho que é o mesmo ator. Ah, mostrando tá. dois cenários. Assim, com A duas escolhas diferentes. Duas escolhas diferentes. Aí ele amarrando tênis, colocando uma roupa de exercício, e o outro lá colocando um pijama, sentando na cadeira de roda. Aí o outro pegando a bicicleta para sair, e o outro na cadeira de roda sendo empurrado. O que você quer para a tua terceira idade? A atividade física, ela não é mais uma opção, ela é obrigatório. A gente precisa de exercício. O sedentarismo não faz parte do ser humano. A gente precisa ter atividade física rotineira, a gente precisa ter bons hábitos alimentares, dormir com qualidade. As pessoas acham que dormir não faz parte, né, de boas práticas, mas é muito importante. E como que a gente adquire isso? É simples, menos tempo de tela, mais tempo de saúde. É isso. Gente, eu acho interessante você falar isso das prioridades, porque quem define as prioridades somos nós. Exatamente. Ninguém vai definir por nós as prioridades. Somos nós que devemos definir. E você acabou, doutor, eu sempre falo aqui, ó. Doutor Daniel, ele sempre vem e fala, sempre os médicos vai dizer assim, exercício físico, sono e alimentação. Impressionante. E aí não é remédio. Você não falou em remédio. Não falou em remédio. A gente brinca que é uma poupança, né? Eu falo com os meus pacientes, você tem que fazer uma poupança porque uma hora você vai precisar, essa conta vai chegar, né? E o que ele falou, que eu acho que é muito importante, que muitas vezes a gente fica buscando exercícios, vou virar um maratonista ou fazer uma academia. Não, atividades do dia a dia mesmo, que muitas a gente perdeu, como por exemplo o hábito de buscar um pão na padaria, você já pega no aplicativo. Caminhada simples no dia a dia, né? Como ele falou, elevador 2, 4, 5 andares, né? A gente precisa realmente. Então, a gente foi se acostumando com comodidades, foi ficando cada vez mais sedentário. Parar o carro, né? A gente quer parar quanto mais perto possível. E são coisas pequenininhas do elevador. Eu às vezes questiono, eu também moro em prédio, eu vejo gente pegando no elevador para ir no segundo andar. Eu falei, meu Deus do céu. Seria um baita de um exercício esse segundo, subir e descer esse segundo andar. Coisas pequenas que dá para ir mudando no dia a dia. Né? Então, assim, pequenas mudanças, você vai colher grandes resultados. Mas para ter pequenas mudanças, é a prioridade. E para ter prioridade, tem que ter autorresponsabilidade. É muito mais fácil eu falar que eu não tenho tempo do que eu assumir que eu não quero ter tempo e que eu preciso mudar. Porque quando eu assumo que eu não quero mudar, eu estou assumindo a minha fragilidade. E o ser humano corre disso. Interessante. Aqui na Rede Vida tem um elevador, um andar só, hein? Eu nunca peguei esse elevador, não é verdade? Porque eu tenho medo de elevador.
Não, é porque eu tenho medo. Mas é mais por saúde também. É por saúde. Todos vocês vieram de elevador, eu vi. É porque eu não sei também o caminho. Aprendendo o caminho. Não, vem com essa não. Quantas vezes já viu? Olha lá. Novos e velhos desafios da educação em 2025. Tecnologias reproduzem desigualdades, falta de professores, financiamento está diminuindo na educação, impacto na aprendizagem. Não, então tá tudo difícil. Pois é. Complicado, né? Educação continua sendo tema difícil de a gente não consegue resolver, né? Eu digo assim, o financiamento, o dinheiro que sai para a educação é um dinheiro grande. É um dinheiro grande, é muito bem, é verdade. É um dinheiro grande. Verdade, a gente vê as verbas... É uma fatia grande. As verbas que vai para a educação é muito grande. Para onde ela está indo, né? Muitas vezes está sendo aplicada, mal aplicada. Eu já pesquisei muito sobre para onde está indo essas verbas. Muitas vezes indo para, por exemplo, pesquisas de mestrado, doutorado, que não vão chegar a lugar nenhum. Vão chegar a lugar nenhum, realmente. Se você colocar lá, pesquisar no Google, pesquisas de mestrado, doutorado financiado pelo dinheiro público, que não tem fundamento, você fala, meu Deus, por que essa... Impacto real, né? Por quê? Qual o impacto dessa pesquisa, né? Então, e aonde deveria de chegar mesmo, que é a base, né? Não chega. Quando a gente fala da base da educação, a gente sempre vai ver mesmo que na base, ou seja, a educação fundamental, mas ali a gente vê um esforço muito grande dos professores, das professoras. São pessoas que se matam para fazer o melhor. Exatamente. Acho um absurdo quando o professor diz assim... Ontem eu não posso ir em tal lugar porque eu vou corrigir prova. Ele corrige prova em casa, é um absurdo. Ele não tem um tempo dele, no trabalho dele, de corrigir uma prova, vai corrigir prova em casa. Exatamente, exatamente. O que eu observo, assim, as políticas públicas voltadas para os professores, para a educação, não suprem as necessidades, mesmo porque faltam representantes dos professores mesmo lá dentro no meio dos deputados, no meio dos vereadores, sabe? Pessoas que realmente entendem, sabem onde que estão as feridas mesmo, o que tem que ser consertado, né? Na minha opinião, como pedagoga, como vice-diretora de escola... Você é vice-diretora de escola? Vice-diretora. Você convive com esse dilema o tempo todo? Sim, com esse dilema o tempo todo. Na minha opinião, a quantidade de crianças é muito grande por sala de aula, hoje em dia. Porque a quantidade de crianças no passado era diferente. Tinha, por exemplo, 40 crianças em sala de aula. Mas as crianças do passado, elas eram ensinadas a obedecer, já vinha de casa não também, bater com uma boca. educação Era boa. Diferente a educação. Agora, hoje em dia, não. A criança a própria escola também ensina a criança a ser crítica, a debater uma coisa que ela não concorda. Então, fica mais difícil para o professor. Mais ou menos, as salas de aula hoje são quantas pessoas? Depende. Por exemplo, na prefeitura onde eu trabalho, 30 crianças. 30 crianças. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, são 35 crianças. 35 cada. Dentro no meio dessas crianças... O ideal pedagógico seria o quê? É isso? 30... Eu acredito que, olha, eu vou falar um sonho, tá? Umas 15 crianças. Nossa Senhora! Dava para fazer 3 salas. Tá? Umas 15 crianças no máximo. Porque no meio dessas crianças eu tenho crianças típicas e atípicas. Porque as crianças atípicas estão chegando cada vez mais. E o professor, ele precisa... Primeiro, ele tem que ter formação para lidar com essas crianças atípicas. A faculdade dos anos, até mais ou menos os anos 2010, eu vou dizer aí, não estava preparando o professor para isso. Olha que coisa. O professor, ele entrava na faculdade e ele falava, não, eu quero trabalhar só com criança atípica, eu não quero atípica. Se eu for trabalhar com uma criança com autismo, por exemplo, o professor que vai fazer uma especialização, né? E tem muitos professores que abraçam essa causa, mas tem outros professores que ainda não entenderam isso e ele não
E ele não aceita, porque para ele é alguma coisa que vem como se fosse algo colocado goela abaixo, né? Para ele. Fala, olha, não me dão condições de trabalho. Eu continuo usando giz e lousa para ensinar, na maioria das escolas públicas. Giz mesmo, né? Giz e lousa, E, enfim, sala de aula lotada. Um calor insuportável. A sala de aula não tem ar-condicionado. As crianças cada dia menos obedientes, né? Os pais cada dia mais covardes, né? Mas as crianças estão disfuncionais, é reflexo dos pais, né? Dos pais. O reflexo é 100% dos pais. Dos pais. Quando alguém vem e fala assim, você pode ajudar, tem uma criança, um sobrinho? Primeiro vamos ver os pais, porque a criança ela é um reflexo do que os pais estão apresentando. Tanto é que a estatística saiu agora, a gente teve um aumento de 103% no índice de suicídio de crianças de 5 a 14 anos. Meu Deus. 103% a gente está dobrando, é uma loucura. Dobrando, é verdade. Mas isso não é debatido, entendeu? O negócio dessa coisa dos pais é importante falar, porque é o seguinte, você manda seu filho para a escola para ter, claro, para ter educação. Aprender, não para educação se dá em casa. Agora, você tá mandando seu filho para a escola para amansar burro? Tá louco? Chega uma criança sem educação, sem ter o mínimo da convivência básica para os professores. Terceirizam a educação, como ele falou, para o colégio, como se o colégio tivesse condições de dar caráter e valores e princípios. E a família que faz isso, né? Exato. A família que faz isso. O que a gente percebe muito nos pais é assim, o pai se sente na dívida com o filho. Por exemplo, eu sou ausente, eu fico o dia inteiro fora trabalhando, estudando e tudo mais, então eu estou devendo para o meu filho o tempo todo. Então, quando meu filho faz uma coisa errada, eu vou brigar com ele? Não, eu não vou me indispor com o meu filho, eu vou ser amigo do meu filho, eu vou continuar sendo amiguinho dele. Então, eu vou brigar com a professora. Eu vou brigar com a professora que está brigando com o meu filho. Vou brigar com a professora. Coitada da professora que... Rinomodelação. Entenda por que o procedimento pode causar necrose nasal. Ai, meu Deus, pensei que ele ficar mais bonito. É para ficar mais... Rinomodelação é no nariz. É no nariz. Isso, então. É um dos procedimentos que eu mais gosto de fazer. O nariz bonito é o nariz arrebitado? Esse? A rinomodelação... ela consiste em algumas alterações que a gente pode fazer, ou com ácido hialurônico, ou com fios, para melhorar alguns aspectos. Então, os pacientes, por exemplo, que têm a giba nasal aparente, que é aquela ondulação. Que fica um nariz adunco, assim. Isso, ou a ponta muito caída. São pontos que a gente consegue melhorar. Então, a gente consegue levantar a ponta, a gente consegue deixar o dorso mais reto. O dorso consegue, sem cortar aquilo lá? Sem cortar, consegue. Olha que demais. Existem limitações. Então, se é algo muito marcado, se é uma projeção muito grande, a gente melhora. Muitas vezes não zera, mas melhora. E por que esse temor da questão da necrose nasal? O nariz é uma região que a gente tem muita estrutura nobre. Existem muitas artérias que passam por ali, que irrigam o nosso rosto. Ele também é conhecido como o triângulo perigoso da face. Perigoso? Porque é onde passam as principais estruturas. E ele também é uma região que não tem tanto espaço para se trabalhar como as outras regiões. E o nariz é protuberância que a gente tem, né? É uma coisa que sai da gente, assim, né? Engraçado. Uma necrose acontece por oclusão vascular. Então, ou a gente injeta o ácido hialurônico, por exemplo, dentro de um vaso, acidentalmente, ou a gente comprime. De alguma forma, a gente interrompe o fluxo sanguíneo dessa região. Aí para de irrigar. E aí começa esse processo de necrose. Meu Jesus amado. Então é isso que pode acontecer. Um que vai fazer. Não dá para ser qualquer um. É possível trabalhar com segurança. Existem técnicas seguras, materiais que promovem uma maior segurança, mas o risco sempre existe. A necrose, quando a gente tem um profissional preparado, a gente consegue já identificar os primeiros sinais de que houve uma oclusão vascular ali e reverter esse processo. Então, a gente não deixa chegar... Na hora da aplicação? Na hora. Na hora? Na hora, você vê... A gente tem café aqui, você está tomando? Eu tô só na água. Eu passei também. Café? Que aceitei o café. Gente, você não vai tomar café? Agradeço, só na aguinha mesmo. Falei pro Rodolfo que só vou tomar café com pão de queijo. Viu? Então... cadê o pão de queijo? Pão de queijo. Cadê o pão de queijo que o Juliano ia trazer? Olha,
Desfeita que você tá fazendo, viu? Eu não tenho o costume de tomar café, você acredita? Tá vendo? Você também não é tomo. mineira, não, viu? Não é mineira, não. Não. Imagina. Então, existem alguns sinais que a gente consegue observar ali no momento da aplicação, do procedimento, e que a gente já identifica que tem algo errado. Uma isquemia na região, que é quando fica dá pra reverter esbranquiçado. aquilo na hora? E dá para reverter, Na hora. né? Então, o paciente não vai embora enquanto a gente não reverte, Ah, tá. tá? Isso a gente tá falando da doutora Beatriz Furginelli, que faz isso. Agora, existe uma complicação que eu acredito que seja ainda mais grave, porque a necrose, dá para você reverter, principalmente se você não deixa chegar nisso, porque a necrose, ela precisa de um tempo ali, sem a irrigação, para que ela Você começar realmente a necrosar, né? evolua. Agora, a amaurose, que é a isso? cegueira, é uma complicação que pode acontecer. Ela é cegueira como? A Uma pessoa cegueira pode ficar cega para sempre. por causa de uma De um rinomodelação. procedimento. Então, também se trata de uma compressão ali, Tá vendo? você Tem que interrompe tomar cuidado. o fluxo. Normalmente, em uma região mais superior, ou quando a gente vem mais. A gente não vem, eu não vou. Mas Isso. quando você trabalha mais para lateral, ou aqui próximo à Isso com zona ácido de hialurônico. Aí você comprime e aí. Essa é uma complicação, é muito difícil da gente ver por aí, mas que normalmente Você tá ela é vendo irreversível. Como é importante, você não vai em qualquer lugar. Tem que ser realmente lugar com especialistas, lugar controlado, ambiente controlado, né? Para se fazer uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Não é tem que qualquer tomar vou cuidado. lá e ele me faz um negócio. Não é isso? O barato cuidar. sai caro. E às vezes é por causa de ser barato mesmo, né? Porque viu, é mais barato, então vamos lá fazer. Aí o barato sai caro. Não, e às vezes, claro, que a pessoa que faz barato faz um monte que dá certo. Claro que faz um monte que dá certo, porque tá fazendo. Mas vai chegar um momento que vai dar errado. Mas é óbvio que todos os profissionais que trabalham com esses procedimentos, em algum momento eles podem ter algum tipo de complicação. Mas existem técnicas, materiais que colocam a gente dentro de uma segurança. Então, assim, eu jamais vou trabalhar em uma região que pode acontecer uma amaurose. A maurose Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então, se eu tenho que trabalhar nessa região, por exemplo, eu não vou trabalhar com ácido hialurônico. Eu não vou colocar o meu paciente em risco. Eu vou trabalhar de outras formas. Então, é muito importante levar isso em consideração também. O ácido, essa rinomodelação, falando de coisa boa agora, ela vai durar quanto tempo quando você faz essa rinomodelação? Porque o ácido hialurônico, ele é absorvido. O ácido hialurônico, ele tem uma duração média de 8 meses até um ano. Mas é bom, um ano tá bom. Também não significa que com um ano tudo já vai ter ido embora. Mas ele vai cedendo, vai sendo reabsorvido. Então, depois de um ano, provavelmente você não voltou ao zero. E aí é o momento de você fazer como uma manutenção. E aí mantém os resultados. Um ano é bom. Você também não tá tomando café? Eu não tomo café. Não, gente. Não, sinceramente. Quanta gente que não toma café reunida nessa mesa. Agora, É nós dois, Fábio. Nós dois. Vamos lá. Vitória da fé, da ciência e da energia positiva das pessoas. Diz paciente após remissão completa de câncer. A doutora Janine, ela é oncologista. Eu acho muito fascinante, né, oncologia, porque você geralmente chega até você as pessoas fragmentadas com a notícia, com a má notícia e e muito abalada emocionalmente, né? Sim. Eu acho que... Né, Eu sempre falo, padre, que assim, as pessoas chegam de alma, né? Porque ninguém pode substituir naquele lugar. Sobretudo quando você está perto da morte, né? Verdade. Então, são as pessoas mais puras ali. De vaidades, precisando de auxílio, né? Porque ela tá ali com a alma dela e ninguém nem nada vai substituí-la, né? Verdade. A não ser ela acreditar, ela ter fé. A espiritualidade vem sendo estudada cada vez mais. A gente tem diversas evidências. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas não tô falando da minha experiência, do que eu vivo. Eu tô falando de evidência científica. Existem evidências robustas que os pacientes que têm fé, porque a partir do momento que ele tem fé, ele tem propósito. Sei. Na vida, né? Ele muda a química dele do corpo. Isso, ele tem um enfrentamento melhor, o sistema imune dele melhora, ele controla a frequência cardíaca, então assim, é evidência robusta mesmo. Mas eu vivo isso no meu dia a dia.
né? Porque eu tô com os pacientes nessa... Não só esse paciente teve a cura, mas também pacientes em fim de vida, que tem, né, o diagnóstico, às vezes, não tão feliz, mas que tem pouco tempo de vida. Isso também é muito frustrante. Mas a fé ajuda esses pacientes e o entorno. A ter uma morte com dignidade, que é muito importante. Sim, com mais respeito e um enfrentamento melhor em relação à vida, tanto do paciente quanto dos familiares. E tem uma coisa muito curiosa, que não só a fé, que eu acho que eu aprendi cada vez mais e vivencio isso muito. Isso também fala que as pessoas que têm não só a fé, mas uma comunidade religiosa. Sei. Porque a fé, ela tá ligada a um ambiente de comunidade. Verdade, é verdade. Né? E a benevolência, aquele acompanhamento, aquele suporte social. E o que é incrível, que essas pessoas realmente vivem mais. Porque essa comunidade dá muito apoio. Sim. Espiritual, mas também social. Levam o paciente, por exemplo, um paciente oncológico tem muitas demandas. Quimioterapia, radioterapia, e muitas vezes o familiar mesmo não consegue, porque tem que trabalhar. Mas a comunidade vai. Quantas vezes os meus pacientes estão lá com as amigas da igreja, elas não estão nunca sozinhas. Sempre alguém tá... Isso, é um suporte social. Ajudar. Leva para internação, tá junto, compram os medicamentos, eles se organizam, a comunidade, né? Então, assim, não a fé como um todo para o enfrentamento, mas a comunidade tem um impacto incrível. Interessante. E as pessoas vivem mais. Isso já é não só em oncologia, mas se você for olhar as Blue Zones, né? Que são as zonas onde as pessoas vivem mais. Entre os Power 9, que ele fala, né? Os 4 mandamentos das pessoas que vivem mais, a fé é um deles. Então, isso é da e a Blue Zone. comunidade. A Blue Zone tem um documentário muito interessante sobre as Blue Zone na Netflix. Na Netflix. E é interessante que... Porque antes falava, porque é a dieta do Mediterrâneo, porque é comer... Mas cada um come uma coisa. E uma das coisas que era comum a todos era esse suporte religioso da comunidade, da igreja, que eles saíam. E uma coisa vai ligando a outra, né? Porque a fé liga a comunidade, que também liga o propósito da família. Família, que né? também é um suporte social muito importante. Então, uma coisa vai ligando a outra. E essas pessoas... importante, né? Sim, muito importante. O Dr. Daniel, ele tem um trabalho interessante em relação à questão da fé, porque é bonito a gente ver médicos assim falar sobre isso. Porque geralmente a gente espera do médico o posicionamento técnico, cético. Né? Sim. E cético, né? E é muito bonito ver vocês falarem sobre isso. Falar assim, olha, é importante que a comunidade esteja ali, é importante que a comunidade reze, que é importante... Isso é muito bonito, muito interessante, né? O paciente que tem a fé e a espiritualidade, ele vai mudar a química corporal dele. Teve um estudo em Nova York, pegaram 52 veteranos da Guerra do Vietnã e 27 jovens com tentativa de suicídio. Misturaram e um grupo foi orientado a andar pelo Central Park, tirar uma foto deles, uma selfie, deles com algo da natureza que chamasse a atenção. E eles tinham que prestar atenção. Ao longo das semanas, os pesquisadores perceberam o quê? Que saía na selfie mais algo da natureza e menos eles. E no relatório semanal, eles tiveram melhoria, mais disposição, mais energia, mais bem-estar, 21% a menos de consumo de antidepressivos. Por quê? Porque eles começaram a aumentar o nível de ocitocina e dopamina. Olha, interessante. Deslumbrando algo que foi criado por Deus. Porque teve um terceiro grupo que foi orientado a deslumbrar coisas que o homem criou. Esse grupo teve piora. Olha que interessante. Esse grupo Com a natureza... Com a natureza. Olha que interessante. Ou seja, nós fomos criados o quê, Padre? A imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que nos remete a Ele vai nutrir o nosso espírito. E isso vai criar uma mudança de química dentro do nosso organismo. E essa química vai mudar o funcionamento de uma célula. Então, a gente dissociar a parte espiritual da parte física, não tem como. Não tem como. E eles se surpreendem, né? Eu sempre pergunto quando eu conheço o paciente, qual que é a sua religião? Alguns falam assim, o que ela quer saber, né? Pra gente ver como que isso é distante pra eles, né? O que a médica quer saber? O que isso é importante pra ela, né? Então, pra gente ver como a gente precisa evoluir muito nisso, né? Eles sabem, nós somos poucos médicos, mas eu acho que isso é urgente. Né? E isso é uma das coisas que a inteligência artificial não vai substituir. Não vai. Gente, né? E tem uma coisa É a humanização e esse cuidado de você ver além da doença, você vê o indivíduo que envolve a sua religiosidade, né? E aí entra uma discussão, o pessoal fala assim, então você quer dizer que eu vou curar pela fé e o remédio? Não, é você somar as coisas. Somar as coisas. Vou fazer quimioterapia? Vai, mas eu vou orar também, eu vou acreditar também para as coisas ganharem força juntas. Não é uma briga de remédio, eu vou deixar. E não é aquela coisa absurda, falar assim, eu não vou deixar, eu não vou fazer mais quimioterapia, porque eu vou só... Não é isso. Não é isso, Padre. É uma mudança de paradigma, mudança de como você leva a vida. Você somar as coisas. De não se entregar, não é? É o enfrentamento mesmo, né? Você tem propósito. A partir do momento que você tem fé, você tem propósito. Você acredita na vida. A vida é valorosa para você. Então, você vai fazer com tudo para que você viva mais. Então, você
Busca. Orienta, segue as orientações dos médicos, né? Busca se tratar, busca se alimentar melhor. A questão da alimentação, eu sempre brinco com meus pacientes, que a primeira resposta é essa. Doutor, é muito difícil fazer dieta. Eu falo, faça dieta divina. O que vem de Deus? Deus não criou salame, não criou salsicha, né? Então fica fácil você escolher, né? Na hora que você for pensar, eles, assim fica mais fácil, né? Porque... E eu sempre digo, o ambiente, gente, eu falo na paróquia, na igreja, eu falo assim, gente, não, porque a pessoa fala, mas aí na igreja tem fofoca, na igreja tem isso. Eu falei, a melhor coisa que pode ter para o ser humano, você vem, você encontra com outras pessoas, faz fofoca de um, fala da vida do outro, isso é exercício sério. É uma beleza, eu falei, é uma beleza, isso é uma beleza. Eu falei, vem, não tem problema. Não tem o que fazer em casa, vem para a igreja, fala mal da vida dos outros. Pronto, é uma beleza. E alguém sempre escolhe uma música pra gente terminar o programa e eu vou sortear agora quem vai escolher, porque antes eu escolhia e não deu muito certo. Então quem vai escolher hoje é o Dr. Daniel Bratan, vai escolher hoje a música. Boa, padre, deixei separado. Muito bem. Viu? Preparado. Já ficou preparado. Devia ter sido a Lele, porque ela escolhia ela cantando, né, Ale? Olha só. Eu devia ter falado que era você. Olha só. Kate Nicole, Jesus Thank You. Jesus Thank You. Como que é? Kate Nicole? Kate Nicole. Kate Nicole, Jesus Thank You. Olha aí, é inglês, né? Inglês. Jesus Thank You. Você deve estar... Essa aqui, ó, 30 dias nos Estados Unidos, vai fazer a tradução pra gente. Quanta coisa boa que vindo de pessoas melhores, né? Vamos lá para mais uma notícia aqui, gente. Vamos ver. Por que é mais difícil manter-se magro após perder peso do que emagrecer? Esta é uma pergunta que vale 1 milhão, né? Por que é mais difícil manter-se magro após perder peso do que emagrecer? A gente emagrece logo. Para ficar magro, nossa senhora. O Zepic, Mounjaro. Partida, que é o Mounjaro, são medicamentos que dão resultados e resultados incríveis em muito pouco tempo. Sabia que uma coisa interessante, quando ninguém falava em Ozempic, uma das pessoas, a primeira pessoa que falou em Ozempic aqui na telefone foi o Dr. Daniel. Você lembra disso? Lembro, faz tempo. Ninguém falava em Ozempic, ele falou assim, depois virou uma febre, mas o primeiro a falar, assim, não tem problema, gente, eu lembro, sabe? E qual que é o segredo dessas medicações? É saber utilizar. Primeiro que a medicação ela é uma ponte para a mudança do estilo de vida. Então, o que acontece? A gente vai usando a medicação, e nesse período que o paciente usa a medicação, é o tempo que ele tem para mudar a alimentação, ele criar o hábito da atividade física, ele mudar os hábitos associados. Só que hoje, o que acontece? A pessoa usa o medicamento, começa a ter resultado, e ela não faz uma mudança nenhuma, nada, não começa a praticar exercício, não se alimenta bem, não muda todo o restante. Aí é óbvio, padre, na hora que tirar o medicamento, ela perdeu peso, vai ganhar peso de novo. Volta. O medicamento, ele é uma ponte. Por isso que eu falo da autorresponsabilidade, porque se você falar para o paciente, você está obeso, eu vou te dar o remédio, e você convencer o paciente de que o que ele está fazendo por ele é tomar o remédio, está errado. O remédio é uma ponte para você ganhar tempo para a mudança dele. Vou usar o medicamento, é por um tempo X. Nesse tempo X, vai entrar a tua tarefa de casa. O que você vai ter que fazer, inclusive, para a gente manter teu resultado? O segredo não é manter o paciente usando o remédio a vida inteira. O segredo é a gente criar a mudança para que ele não dependa da medicação. É tão certo isso que você está falando, porque as pessoas que fazem a bariátrica voltam também a engordar. A bariátrica, ela requer... não é uma coisa que deixa a pessoa... Não é permanente, porque ela requer 1 ano de tratamento psicológico antes do processo da cirurgia. Só que a gente sabe que hoje tem pessoas que vendem um laudo para o paciente poder operar e ele não fez nenhum acompanhamento. Meu Deus. Só quis emagrecer e vamos lá. Então, assim, isso é um absurdo. Por quê? Porque ele não vai mudar a mentalidade dele, ele vai voltar a ganhar peso, ele não está preparado para essa mudança. E as medicações hoje, elas entregam resultados maravilhosos. Porém, o medicamento ele é uma ponte. Não vai ficar tomando medicamento a vida inteira para emagrecer. Eu ouço muita gente falar, obesidade é doença crônica, vai usar o remédio. Se a gente criar essa ideia, a gente vai convencer as pessoas de que o máximo que elas estão fazendo pela obesidade é tomar o remédio. Tomar remédio. E está errado. O mais importante é a mudança do estilo de vida. É atividade física, alimentação, saudável, dormir de forma adequada. Existem N coisas associadas. Agora, o paciente começa a tomar o remédio, perde 10 quilos. Começou a treinar, não consegui ainda. Fatalmente vai ganhar peso novamente.
vai ganhar peso. Não é porque não é porque existe um segredo. Eu não consigo mais manter-me magro. É porque eu realmente não fiz nada para manter-me magro. Exatamente. Precisa ter aquela autorresponsabilidade. O que eu vou ter que fazer por mim para poder manter isso aqui? Porque tomar o remédio não é tá fazendo nada. Isso é um pilar para a gente poder ganhar tempo. Tomar o remédio e me convencer de que isso é o máximo que eu posso fazer A gente gosta dessas bengalas, né? A gente porque, na gosta verdade, muito o de ser ter... humano gosta da zona de conforto. É. E aí, mudança é zona de confronto. Acordar mais cedo para treinar é chato. Mas começa a fazer isso. Experimenta fazer isso uma semana. Se permite fazer isso uma semana. Se permite ficar uma semana desligando o celular às 8 horas da noite. Isso mesmo. Não mexendo mais. Verdade. Experimenta, ao invés de ficar no celular, conversar com as pessoas da sua casa. Bater papo, que as pessoas não fazem mais. É Hoje em verdade. dia não faz. Às vezes a gente vê no restaurante, o casal sentado, cada um no celular. Você acredita que a medicação pode ajudar a estimular? Quando ele começa a ver os resultados? Com certeza. Por isso que eu falo, a medicação é uma ponte. Ele começa a usar medicamento, começa a perder peso. Ele fala, nossa, olha só, tô perdendo peso, né? Tá mudando a minha estética, eu tenho mais disposição, parei de roncar, tô dormindo melhor. Isso tem que ser alavanca para ele criar a mudança mais difícil de mudar o estilo de vida e poder manter. Então, medicamento, sem a mudança do estilo de vida, o paciente vai reganhar peso, não tem como. As pessoas são muito confortáveis, né? Porque elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, Exatamente. né? É verdade, querem ser Fazem emagrecidas. balão, querem sempre uma estratégia. E muitas vezes o que é preocupante foi o que ele falou. Você precisa ter um acompanhamento, né? Não só da equipe médica, mas de nutricionista, um preparador físico que vai te ajudar. Porque a gente tem lesões que podem estar envolvidas numa atividade física sem acompanhamento, uma alimentação desregrada, que é o que ele falou, você vai diminuir o apetite, a pessoa come errado. Quantos pacientes às vezes fazem a redução e comem leite, né? Tomam comida líquida, milkshake? Não, você tem que comer adequadamente, né? Então isso precisa tudo de muita orientação, tem que ter muito cuidado, como ele falou. Muito paciente fala, comecei a usar o Mounjaro, aí eu não como nada, aí quando eu tenho fome vou lá e como um pão, uma bisnaguinha. Tá errado. Não, a pessoa precisa se alimentar bem, né? Sim. Por isso que entra o acompanhamento adequado. Tô sem fome, o que eu vou comer? Eu vou dar oportunidade para comer uma fonte de proteína, porque senão ele vai perder músculo durante o processo. E perder músculo não é benéfico em nenhum cenário. Né? Vou dar oportunidade para comer uma gordura boa, um carboidrato com pouca quantidade de açúcar, com baixo índice glicêmico. Tudo isso no acompanhamento multidisciplinar, você consegue ajudar o paciente. E mais do que isso, ver o paciente com frequência. Se eu vou te ver daqui 4, 5 meses, vai tomando remédio aí. Não, traz o paciente perto, conscientiza ele. Olha, muito interessante. Harmonização facial e saúde bucal são aliadas. Desculpa como a harmonização e os cuidados de higiene bucal podem ser aliados para aumentar a autoestima e a saúde. Mas como? Higiene bucal é higiene mesmo. Saúde, escovar dente mesmo, essas coisas, né? Bom, vamos lá. A harmonização facial se trata de procedimentos estéticos, né? Mas a gente sempre tem que ter o cuidado de fazer uma anamnese do nosso paciente, saber se ele está em algum tratamento, eu não diria nem só relacionado à saúde bucal, mas se ele está em algum momento que ele está tratando alguma doença, alguma infecção. Nós, ele como tem que dentista, falar isso para você. Não pode chegar lá e falar, não, tá tudo bem, de repente você... Muitas vezes o paciente não se dá conta da ligação dos fatos, mas nós, como dentistas, né, na clínica, a gente tem um cuidado, inclusive, maior com a boca. Então, a gente, inclusive, fica atento a essa parte para saber se o paciente tem alguma infecção instalada, se ele está em algum tratamento. Gente, é um problema, porque às vezes tem coisa que está escondida. Para que ele não tenha tá escondida, né? A gente não correr o risco de fazer um procedimento e criar ali uma infecção maior, ter algum tipo de complicação. E eu diria também que na parte estética é muito importante, porque a gente faz o lado de fora, arruma tudo. E é importante também que os dentes, que esteja tudo apresentável, né? Então, agora, tudo... a questão da harmonização facial em si, ela tem algum problema que possa, de repente, afetar alguma coisa nessa questão dos dentes? Não, né? Você diz nas aplicações, nas coisas, não tem. Se o paciente tem algum tipo de infecção instalado na boca ou algo nesse sentido e a gente faz um procedimento, a gente pode aumentar essa infecção. A gente pode ter uma contaminação na região e ter alguma complicação decorrente disso. Por isso que é muito importante estar tudo em ordem. Se o paciente está fazendo algum tipo de tratamento, ele primeiro termina esse tratamento e depois ele vem para fazer os procedimentos.
Olha, muito bom. Vamos ver aqui, ó. Cuidados paliativos, os avanços da área da saúde dedicado a trazer paz e conforto a quem tem uma doença incurável. Os cuidados paliativos eu sempre vejo como um gesto muito bonito da misericórdia e de um respeito muito grande pelo ser humano, né? A gente evoluiu muito, sobretudo em relação ao preconceito, tanto da equipe de saúde quanto do próprio paciente, porque se associava-se cuidados paliativos a uma pessoa em fim de vida, Sei. mas na verdade ele está um cuidado dedicado ao paciente por uma doença incurável, não só câncer, existem outras doenças. Outras doenças também. Doenças cardíacas, doenças renais, doenças na qual esse paciente vai ter uma expectativa de vida menor e muitas vezes essa doença não tem mais, estratégias terapêuticas esgotaram-se. E o que a gente pode fazer para trazer conforto? Priorizando o indivíduo. Ele trouxe desde o início, né, que muitas vezes a gente foca sempre no cuidado da doença, mas a gente não cuida de doença, a gente cuida de pessoas, de indivíduos, e cada um tem as suas particularidades, as suas espiritualidades, cada um tem as suas preocupações e propósitos que são diferentes, né? Não só o paciente, mas como o familiar também. Então, o cuidado paliativo, ele cuida amplamente do indivíduo, não só da doença. E, incrivelmente, essas pessoas vivem mais, né? Vivem mais. A gente tem diversos estudos, por exemplo, em câncer de pulmão, que foi um que consolidou mesmo cuidados paliativos, onde os pacientes que tiveram cuidados paliativos, no acompanhamento com a equipe, viveram 6 meses a mais do que os pacientes que não tiveram. Você fala do preconceito, porque é preconceito para todo mundo. Sim. O doente, para a família também. Quando você fala assim, ó, nós vamos agora entrar com os cuidados paliativos, a pessoa, de repente, ela pode entrar, falar, agora eu não tenho o que fazer mais. Estão falando que não tem o que fazer, o que não vai... Ninguém vai investir mais. Ninguém vai investir mais. Mas, na verdade, muitas vezes, a linha é muito tênue, sabe, padre? Onde você pode fazer mais mal com o tratamento do que com a própria doença. Isso é. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente precisa conversar com o paciente. Hoje em dia, é muito difícil, como a gente falou, o acesso à internet. Muitas vezes a pessoa tem acesso à informação, mas ela não sabe o que ela tem, ela não lida bem com aquela informação, ainda mais numa posição de vulnerabilidade. Porque você está perto ou da morte, né? Ou de alguém que você ama muito, que você vai estar vendo que ela está indo embora e você quer com tudo que você... né, estratégias para conseguir que isso não aconteça. Mas muitas vezes a gente traz sofrimento, a gente traz dor. Né? Porque a gente não respeita esse processo da vida mesmo, né? A gente precisa falar sobre morrer. É muito difícil falar sobre isso, né? E é importante você falar sobre isso. A igreja tem na bioética e na ética... Na bioética, a igreja tem uma posição muito clara sobre a questão de que os americanos chamam de obstinação terapêutica. E também tem um nome chamado distanásia, que é quando você impõe sofrimento a uma pessoa para que ela mantenha-se viva, né? Isso é condenável pela moral da igreja. Ou seja, você manter a pessoa viva a partir de sofrimento, que é chamado de distanásia, né? Isso acontece muito, eu vou falar minha experiência pessoal, né? Que eu tenho, atualmente eu lido com pacientes acima de 90 anos. Sei. Então eu lido com nonagenários, longevos mesmo. E muitas vezes eu fico num cenário muito difícil, porque são pacientes onde não tem fragilidade cognitiva, eles têm fragilidade física. E a família, não, nós vamos continuar o tratamento. E o paciente, não, eu não quero mais, eu quero respeitar, eu estou no fim da minha vida. Isso. Eu quero descanso, eu quero paz. Então, a gente tem que aprender a respeitar o doente também. E muitas vezes, falo sobretudo do paciente mais idoso e mais fragilizado fisicamente. Não quer dizer que ele está fragilizado cognitivamente, que ele não tem lucidez para tomar uma decisão. Então, a gente tem que focar naquele indivíduo, é ele que é o nosso foco de cuidado. Eu preciso conversar com ele, entender o que ele quer e o que ele deseja. João Paulo II, ele chegou a esse ponto e falou, olha, eu não quero mais nada que faça sofrimento na minha vida, eu quero morrer em paz. Ele decide pela, a gente chama ortotanásia, né? Que é justamente que a morte venha naturalmente, sem, às vezes, essa obstinação. São invasões, né? Como você falou, isso é distanásia. Você traz mais sofrimento do que benefício. Mais sofrimento, na angústia de tratar a doença e não o indivíduo. Só como curiosidade, a palavra paliativo, ela é uma palavra da igreja, na verdade, ela surge na igreja, do palio das ordens equestres, das ordens dos cavaleiros equestres. Né? Aliás, uma das ordens, até uma ordem medieval, até hoje chamada Ordem de Santo Sepulcro, geralmente os cavaleiros dessas ordens, eles percorriam os caminhos de Jerusalém e iam vendo as pessoas que estavam doentes. E geralmente elas eram colocadas no cavalo e o palio é a capa que o cavaleiro usa. E o cavaleiro, então, colocava essa pessoa junto com ele e envolvia com o palio
para dar para ele conforto, dar para calor, segurança. Então, ele dava um cuidado paliativo para aquela pessoa, que às vezes ela estava quase na beira da morte, né? Da morte. E esse termo é usado até hoje, né? Cuidados paliativos, justamente por causa disso, né? Eu sou fã. Sou fã dos cuidados paliativos. Eu fiz com o Daniel Fortes no Sírio. Ah, que legal. O curso dele de paliativo é incrível. Ele falava muito isso. Cuidado paliativo, a gente não vai tratar a doença, a gente trata o ser humano. Ser humano, olha que bonito. Vamos tratar a pessoa. Olha E aí tinha uma coisa que ele fazia muito na primeira aula dele, ele colocava um cardápio em chinês. Só quando começava, se ele apresentava bom dia, e ele é muito simples, ele fala, gente, isso aqui hoje a gente vai almoçar isso aqui, o que vocês querem pedir? Aí ficou todo mundo assim. Aí ele falou, sabe o que é isso? Isso é quando você fala pra família assim, ó, o que vocês querem que faça? Sim. Você não pode jogar isso, você como médico, você tem a lucidez de explicar a situação, poder falar em palavras fáceis o que está acontecendo para você ajudar a elucidar, entender o que é o melhor para o paciente, o que ele gostaria que fizesse, do que simplesmente a gente se esconder atrás de um monte de palavra técnica e falar para a família, escolhe aí o que vocês querem. Não é isso, o papel do médico não é isso. E para a gente poder conseguir ajudar, vai ter que se envolver. Não existe não se envolver. Isso toda a equipe de saúde, né? Todo Toda a mundo, equipe. assim, a gente vê que, como a gente falou, uma dificuldade de falar sobre morte mesmo, Sim, falar sobre coisas mas ruins. isso é na sociedade, É um não tem esquivo, isso. é um esquivo. A gente tabu, é muito né? mais fácil seguir a ordem natural, porque como você falou, tem uma conversa longa, que vai demandar, né? Pode ser estressante, então isso demanda muito. Você munir informação, acolher essa dor dessa família, né? Para conseguir acalmar e trazer um Mas pouco mais de Você conforto. fala uma coisa muito interessante, porque essa questão é cultural. A gente não conversa com os nossos filhos sobre morte. A gente não leva os nossos filhos ao velório. A gente não deixa com que os nossos filhos, ao educar, tenha contato com a morte. A morte é a coisa mais natural que acontece na vida da A pessoa. única certeza que a gente A tem. certeza que vai a gente tem. morrer. E Exatamente. depois, o dado da fé me faz ver a morte de uma outra maneira. De uma outra maneira. A morte é o meu encontro com o meu primeiro amor. Meu primeiro amor. E cada religião vai mostrar a morte de uma forma. E respeitando a religião de cada um, mas ela tem que ter ela pode lidar com a morte de uma maneira mais natural. A gente precisa e conversar sobre morte, né? Toda vez que numa família a pessoa fala, não fala sobre isso não. Não é falar, né? Quando a pessoa mais idosa fala, gente, eu tenho que começar a ver o meu testamento aí. Não fala nisso, né? Como se fosse um tabu. E o Rodolfo tá falando pra gente. Não tem mais um aqui. Vamos ver aqui. Onda de agressão a professores no mundo. Ficar perto da porta para sair correndo. Que horror. Então isso não é só no Brasil, é uma questão no mundo todo, né? Isso Essa coisa de agredir Essa o professor. matéria fala sobre uma professora da Coreia do Sul. Nossa, Coreia do Sul tão importante com o Samsung, com aquelas coisas todas. Pois é, a professora da Coreia do Coreia, né? Sul Fui pra Coreia. que vinha sofrendo agressões verbais dos pais pelas redes sociais. Olha, você vê. Perseguições dos pais. E, infelizmente, essa professora cometeu suicídio. Meu horror. Deus. Cometeu De tanta suicídio. pressão. Tanta pressão. Tanta pressão. Tanta pressão, né? Então, assim, a gente vê que é uma coisa que não está só aqui no Brasil. Você vê, a gente está falando de um país super desenvolvido, com tanta tecnologia, né? Com tanta tecnologia, é Salas verdade. de aula, né? Modelo e aquela coisa toda. E depois, assim, um país pequeno, né? Que você, de repente, pequeno que você dá para Pois você é. lidar de maneira mais fácil, né? Então a gente vê, e aí também eles falam sobre o que a crise de saúde mental que nós estamos vivendo pós-pandemia. A gente percebe na escola, quando eu recebo os pais para conversar, o pai, ele vem, ele já quer a solução, assim, ele já chega, porque olha, o professor de educação física, meu filho chegou muito cansado em casa, porque o professor de educação física fez ele correr na aula. Tipo, por Nutella favor, chega- a senhora dá um jeito no professor de educação física, que ele tá... É desse jeito, né? Não, e eles querem, tipo, que eu faça o quê? Às vezes eu pergunto, eu ponho o pai na minha frente, sento e falo, mas pai, senta aqui, vamos conversar. O que o senhor quer, qual a solução que o senhor quer que nós, como escola, demos para isso? O que a gente faz com o professor de educação física por ele estar fazendo a parte dele, Dele que é pôr o seu filho para fazer atividade física? Aí o pai senta, ele reflete,
Aí depois ele mesmo, numa conversa, não é sempre, tá? Às vezes ele continua, mas depois de uma conversa assim, ele reflete, aí ele cai na real. Não é verdade mesmo, mas a gente percebe que depois, tanto na matéria fala sobre isso, depois da pandemia, essa onda mesmo de... As doenças mentais, né? As pessoas estão muito mais mesmo imediatistas. É uma coisa muito escabrosa, por exemplo. O professor entrar na sala de aula e ter medo do aluno que Era pode... sempre o contrário, né? Eles querem que ponha o professor no tronco. Eles querem que ponha o professor no tronco, que eles querem que a gente, sei lá, dá uma advertência para o professor... Manda o professor embora. Eles querem pegar o professor na rua mesmo. Eles querem, isso. E aí a gente tem que, às vezes, né? E nem sempre a gente consegue com a conversa. Porque o que a gente tem, a nossa arma, é o diálogo. É conversar, né? Mas acabou, né? É uma situação que vai além. O Rodolfo falou que acabou. Acabou o programa aqui. Vamos ver, ó. Bota a música. Jesus, thank you. Thank you. Cadê a música? Eu quero agradecer aqui a Ale Duarte. Obrigado, Ale. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Eu queria pedir muito, padre, que todos orassem pelo Tiba Camargos. Missionário que foi da Canção Nova. Ontem sofreu um acidente grave. Pulou para salvar o filho dele que estava se afogando. Bateu a cabeça numa pedra. Tá sem os movimentos. Meu Deus. Do pescoço para baixo. Tá passando por uma cirurgia nesse momento. Orem todos por ele, por favor. Siga a Ale no Instagram, @aleduarte.oficial. Ou também no canal dela ali, ó, no YouTube, @aleduarteoficial. Obrigado, viu? Obrigada. Essa música mesmo. Essa música. Isso aí, Beatriz, obrigado, muito obrigado. Você vai seguir a doutora Beatriz, olha, responsável ali na harmonização. @doutora Bia Furdinelli. Tá aí, aparecendo, ou então lá no Instagram da clínica. Ó, essa clínica a gente indica mesmo. @clínica Rejuvi. Doutora Janine, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha, muito obrigado. Venha mais vezes. Foi muito bom mesmo. Você vai seguir a doutora Janine, olha aqui, ó, para você saber mais sobre cuidados paliativos, também oncologia na geriatria, ó, no @doutora Janine Capobianco. Não Capo Bianco, né? Com G, isso. Com G, porque geralmente Capo Bianco. É a mesma família, mas a mesma família mudou. Com G. Obrigado. E o doutor Daniel Bratan, olha aí, maravilhoso, doutor Daniel Bratan, @doutor Daniel Bratan, @doutor.Daniel Bratan, ou então no Instituto Bratan, atenção, a referência aí na nutrologia no Brasil. Atenção, hein? @Instituto Bratan. Ou então no telefone, você pode ligar agora. 0 operadora 11 917 52 35 30. Obrigado a vocês, muito obrigado, gente. Muito bom mesmo. Aumenta o som porque acabou o programa.